Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Quem Disse com Andréia Mengato. E hoje nós vamos entrevistar empreendedores e especificamente no mês de junho, um casal de empreendedor. Para falar para a gente como que está aí o empreendimento aqui em Piracicaba, o que está acontecendo, como está a movimentação do empreendedorismo em nossa cidade. Eu tenho a alegria de receber a Giane Grabowski e o Fernando para a gente bater esse papo, falar de empreendedorismo e como é a vida de um casal empreendedor. Boa tarde. Boa tarde, satisfação estar aqui novamente com você, alegria, né? Ainda mais contar um pouco da nossa história. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Boa tarde, Andréia. Vou contar um pouco da nossa história, né? Falar um pouquinho e, quem sabe, né? Poder contribuir com todos aí que puderem estar ouvindo e nos assistindo também, né? Com certeza, né? Sempre uma ajuda, né? Às vezes pessoas estão começando, outras estão pensando em desistir, né? E quando a gente vem e conversa e fala sobre o assunto, né? Dá um ânimo, muitas vezes, aquelas pessoas que estão desanimando e um up naquelas que estão ainda inativa, né? Eu queria que vocês falassem, então, um pouquinho como começou, quando surgiu, em que ano que surgiu, vocês podem ir revezando, né, e falando, que ano surgiu e que segmento que é essa empresa, né? A Mafeg, o que ela traz para nós? Você começa? Pode começar. Deixa eu falar um pouquinho do antes, né? Uhum. Bom, nós somos amigos desde 1997. Nossa, Nós nos conhecemos numa entrevista de emprego, para falar a verdade. Estavam disputando a mesma vaga? Não. Cada um em uma vaga. Trabalhamos juntos durante 9 anos nessa indústria, que é o segmento que nós atuamos hoje, que é de lonas, né? Nesse período em que nós trabalhamos juntos, a gente já tinha experiência do ramo, tinha a amizade, né? A admiração um pelo outro. E aí surgiu, talvez, o interesse dele. Né? A princípio, o meu não foi tanto. olha lá só, revelações aqui. Mas nós começamos a namorar e nós nos casamos em 2003. 2003 nós nos casamos. Em 2005 veio o primeiro filho e nós viemos para... Em 2008, nós viemos para Piracicaba. Não, é 2008. 2008, nós viemos para Piracicaba. Eu já trouxe um pouquinho da minha história, dizendo que eu vim para cá por motivos de trabalho, né, para conciliar a maternidade com o profissional, e eu vim primeiro, e ele ficou. Bom, o Matheus, meu filho, hoje está com 20 anos, também faz parte dessa história da Mafeg. Né? E o Fernando ele veio para cá. Efetivamente, a empresa ela foi fundada em 2009. Pelo Fernando. Agora ele pode contar um pouquinho como é que foi essa trajetória. Então, em 2009, surgiu a Mafeg. Mafeg significa 2009. O quê? É o nome da família, né? Da família. O Má de Matheus, né? O Fê de Fernando. O G, a Giane e a Giovana, nossa filha, né? Então é o nome da família, né? Curiosamente, ele era um G só, né? Porque a empresa era constituída, o nome era constituído por 3, né? Quando a Giovana chegou... Em 2012, veio a Giovana. Falei, e agora? Eu tenho que encaixar um nome que encaixe com a empresa, né? Ficar Gigi, né? Mafé Gigi, melhor não. Então, foi a Giovana. Que interessante. É a nossa primeira loja. Em 2009 foi quando nós inauguramos aqui. E aqui está... Na foto anterior está o Matheus, eu e o Fernando. Nós 3, né? Porque a Mafeg, assim... Nós tínhamos uma experiência já nesse ramo de plástico, nessas empresas que a gente trabalhou 9 anos numa empresa, depois eu trabalhei mais 3 numa outra, né? E aí, com a saída dela... viemos para Piracicaba, nós tivemos a vontade de iniciar o negócio, né? Ainda no início, assim, um pouco sem saber o que ia fazer exatamente, né? Mas a gente tinha aquela vontade, vimos a necessidade na região, né? E começamos a pesquisar um pouco, né, Giane, sobre as necessidades locais. Local, né?
E tivemos a ideia e abrimos a loja, né? No princípio, a gente começou não muito focado no que nós estamos trabalhando hoje, né? Começamos bastante com esses materiais de toalhinha de mesa, caminho de mesa, passadeiras, né? Ah, sim, aí era tinha esse o segmento. um segmento muito voltado Decorativo, para né? decorativo. E depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo a necessidade local e foi adequando o negócio conforme a necessidade local, né? Sim. E aí, Deus foi nos abençoando e a partir daí fomos crescendo, né? Vendo a Sim. necessidade do local, do que o pessoal estava precisando. E, nossa, a gente começa a ver essa foto assim, bem magrinho ali, eu ali, a Giane, o Matheus, né, pequenininho ali. Nossa, o Matheus, que a gente brinca assim, ele cresceu praticamente em cima das lonas, assim, né? Isso é interessante, né? Desses pequenos começos, pequenos E passos. da família assim. tá junto, né? Sim. E a necessidade, às vezes, vem no casal, até mesmo quando tem o filho, de ter aquela flexibilidade de poder cuidar do filho, Trabalhar e estar né? com ele. Trabalho, cuido, sou mãe, sou pai e dentro dali, né, da empresa, porque é difícil às vezes, né, com criança e trabalhar numa empresa que consome bastante do tempo, Sim. principalmente da mãe, né, da mulher, né? Eu lembro que a gente se Então- desdobrava bastante, assim, o momento que estava lá, quando parava um pouco, corria para buscar ele na escola, voltava. A É, minha sogra nos ajudou muito, né, cuidando dele, né? Então, é o que nós vamos falar mais para frente, né, de como a família foi importante, a né, rede de apoio, ela é nosso. importantíssima. é a rede Nosso de dia a dia. apoio da família, né? Muito importante, né? E aí vocês, então daí vocês começaram com esses produtos, né? E depois, Sim. qual foi a necessidade que vocês viram daí, depois dessa primeira fase, já no comecinho? Nós sempre nos atualizamos, né, com os fornecedores, com os clientes, sempre fomos ouvintes dos clientes também. Então, vimos que seria interessante trazer outros materiais. Por isso, a necessidade de sair desse espaço para ocupar outro. Né? O maior, porque os materiais eram mais volumosos, né? Porque hoje nós atuamos no ramo de lonas e coberturas para todos. Então, E comunicação visual. Então, Produto grande, né? são produtos maiores, que ocupam mais espaço. Né? Essa loja que, quando nós começamos, a primeira loja, ela tinha um pouco mais de 100 metros quadrados, né? Então, era bem pequena. E é lógico, a gente não imagina até onde vai, né? Sim. E conforme a demanda, a necessidade que a gente foi vendo do local e dos clientes, né? Foi tendo a necessidade de ter mais produtos, mais necessidade de estoque. E são produtos volumosos, que eles acabam ocupando muito espaço. E a partir daí a gente começou, já por alguns anos nessa primeira loja, o espaço já ficou pequeno, nós tivemos depois que mudar para um segundo local, né? Um espaço 3 vezes o tamanho que tinha, né? E ficamos alguns anos lá também. E aí, cada vez mais tive a necessidade de aumentar o espaço. De aumentar o espaço, ter produtos maiores, ter diversificação de produtos, né? E isso vai demandando espaço, né? E é tudo mas com o passar do tempo a gente vai adquirindo conhecimento também. Os clientes são muito importantes nesse ponto porque eles vão trazendo para você a necessidade que eles estão precisando, né? Os clientes são pessoas, são outras empresas que fazem esse tipo de serviço. Exato. Fazem os todos. Nós somos a ponte entre a indústria e o confeccionista, né? Nós somos uma distribuição desse material na região, né? É bacana, né? Porque é uma Exatamente. coisa assim que tem em todo lugar, né? O todo, assim, né? E é aquele material de todo e tem um outro que é... São as chapas de policarbonato. Isso, né, que o vocês pessoal têm usa isso também? Também. Só pra você ter uma então ideia, são são muito, materiais assim que tem 2 metros de largura por 6 de comprimento, né? Precisa realmente de um Então precisa espaço, de um né? espaço maior, né? Até no começo até você não acredita assim que vai ter uma demanda desse produto, mas tem Tem, né? diversificação de cores, então você tem que ter bastante assim para poder atender, né, os clientes. E é um material assim que muita gente, tudo, né? Em todo lugar tem, né? Você Sim. tem nos carros, Você tanto precisa- residência como empresa, né? Exatamente. Você precisa de uma cobertura tanto para proteção como fechamentos laterais, né? Agora no inverno mesmo,
usa-se muito fechamentos laterais, que são as cortinas que fecham, né? Sim. Os bares, casas, áreas gourmet. Então, a gente precisa aí da nossa cobertura, né? E aqui em Piracicaba, daí vocês já não foi em 2009, daí foi um pouquinho mais para frente que vocês viram essa necessidade. E Sim. já começaram. Sim. Sim. Quantos anos mais ou menos? Mais ou menos, acho que foi em 2000. Começamos em 2009, Eugênio, já no 2010 para 2011 começou. Rapidinho. Foi. Foi rápido. Perceberam Foi. rápido. Foi no primeiro ano. Nós estávamos muito voltados ao decorativo, como a Eugênio falou. Havia aquela venda mais local, né? Você fazer conhecido no bairro, né? E aí você vai vendo a necessidade e expandindo, né? A cidade de Piracicaba é uma cidade muito grande, né? Um território muito, uma cidade espalhada, vamos dizer assim, enorme, né? Mas com o passar do tempo, a gente viu também que outras regiões demandavam compra desses materiais, né? Então a gente colocou, acho que em 2011, começamos a colocar Pra fora. esses as produtos entregas, e começamos a colocar as expandir. entregas. Então, hoje a Mafed ela atende não só a região de Piracicaba, como o interior de São Paulo, como nível nacional. Isso é importante, né? E você vê, né? Quando a pessoa tem a visão, né? O empreendedor ele tem a visão. Vocês talvez, se não tivesse tido essa visão da necessidade da cidade, da necessidade desse tipo de material, talvez vocês estivessem com a decoração ainda no bairro. Sim. Porque não é uma coisa ruim, né? O que vocês começaram, a decoração é uma coisa que as pessoas procuram muito, né? Esse tipo de lojas, mas a visão de vocês foi maior, né? Foi uma coisa muito interessante, sim, né? E numa época não existia ainda o digital ainda, né? Então nem tudo estava na palma da mão. Não estava tão fácil de achar esses materiais. Não tinha ainda, né? A gente saiu do papel para o computador, né? Ainda tinha um pouco de páginas amarelas. Ainda tinha um pouco de páginas amarelas. A gente fazia aquela consulta para captar cliente, né? Olha. E depois começou a vir aquelas outras plataformas como o Google, onde a gente ia buscar os clientes, né? Na região e fora delas, né? E tem aquela coisa que é importantíssima, né, Andréia? QI, né? Quem indica, precisa, né? A gente precisa. E um foi indicando para o outro, foi falando para o outro a seriedade do nosso trabalho, o nosso compromisso, né? A nossa responsabilidade, que é algo que a gente traz até hoje. E isso fez com que a gente crescesse. Sim. Eu lembro que teve um período que a gente construiu e aí a gente precisava de fazer o policarbonato. E, assim, tinha muitas empresas, assim, a gente nem sabia na qual que a gente ia fazer, né? Vamos pesquisar. Tinham bastante empresas, então, quer dizer, eram seus possíveis clientes, sim, né? Muito provavelmente. E tinha bastante já na cidade, isso foi em 2010. Então, quer dizer que o negócio, ele era o jeito, né, da gente... E tinha, né, essa necessidade na cidade, porque de onde vem, né? De onde vem esse material para esses profissionais, né? Exatamente. E hoje, nesse ramo de vocês, tem mais empresas na cidade ou vocês ainda, assim... Tem mais empresas. Tem mais empresas. Esses confeccionistas e instaladores tem bastante empresa. No começo é visitação mesmo, né? Fazia muito trabalho visitando esses clientes dentro da cidade, né? Apresentando a empresa, divulgando, né? Como a gente falou, assim, era o trabalho de lista telefônica, divulgação, né? Era páginas amarelas, nós fazíamos o nosso anúncio, né? E buscávamos os clientes através das páginas amarelas mesmo. E aí nesse começo. Fazer uma demonstração do seu produto, levar para conhecer a empresa. Visitação, sim, né? Pessoal. E vocês também levavam até para eles, não? Sim, só visitar. Sim, amostra de produtos, né? Divulgando. Você lembrar, era uma época muito ainda de panfleto, né? Era panfletagem. Ainda não tinha aquela a cidade limpa, né? A gente espalhava um pouco de papel por aí. Era um, né? Jeito, né, de fazer, né? Ou até tinha, antes eu lembro que vinha no meio do jornal, sim, né? Então era um outro meio, né, de fazer a propaganda. Desde entrega de farol ainda, né? Entrega de farol. Isso. Então, nós fizemos isso, né, no começo. É um jeito, né, de levar. E você vê, né,
é devagar, né, que as coisas vão acontecendo, né? São 16 anos, né? Então, é uma história, né? As coisas elas vão caminhando, né? E não é fácil, né? Porque hoje muitas pessoas têm o desejo de empreender. Empreender, Sim. eu acredito que empreender não é para todo mundo. Tem pessoas que têm esse dom de empreendedorismo, até a gente estava conversando agora há pouco. Tem pessoas que têm a visão do empreendedorismo, mas a visão de empreender é muito diferente do empreender no dia a dia, não é? O que Sim. vocês têm a dizer sobre isso, assim? Quando vocês tiveram essa visão, era exatamente isso ou não? É totalmente diferente do que vocês só visualizaram e hoje na Acho que é prática? interessante, assim, a gente sempre colocou essa pauta, né, que a gente estava conversando. A teoria normalmente não é na prática. Então, assim, o que você aprende na escola, na faculdade, né, na formação acadêmica, você tenta trazer no dia a dia. Mas é bem É diferente. muito complexo. Bem Não é a diferente. mesma coisa. Não é. Você consegue aplicar muito um pouco da teoria, mas com o passar do tempo, A prática. prática exige você algo além. Eu lembro que a nossa formação, eu sou formado em marketing, né? A Gênia é formada em propaganda e marketing. Eu tentei trazer muito disso do acadêmico pro dia a dia, né? Mas tem muitas coisas que são bem diferentes. Você tem que tomar decisões mais rápidas, outras decisões de aconselhamento mesmo, seja contábil, seja de pessoas que estão no ramo do dia a dia. Nós tínhamos alguns colegas que têm loja, como a gente também tem, né? E eles já estavam mais tempo no mercado. E eu lembro ele me aconselhava muito em qual direção tomar, onde deveria seguir, né? E é uma pessoa que a gente tem um carinho por ele até hoje, né? E ele tá com o negócio dele já, vamos dizer, está quase se aposentando já, mas ele nos ajudou muito no começo, né? É muito importante isso, né? Sim. E falando assim, Fernando, Giane, segue para esse caminho que vai ser mais ideal para vocês. Hoje tal. a gente diz mentoria, né, Andréia? Uma mentoria. Uma mentoria. Hoje a gente diz. Só que assim, foi uma mentoria de Muito coração. próxima. Não, e de Aham. coração, Foi né? algo muito Porque próximo. né? Você falar. É o que falando, né? O que faz isso, né? É o mentor mesmo, né? E põe esse produto que tenho certeza que vai dar certo aí, né? Aí você assim, nossa, mas lona de tudo, né? Vai, Fernando, que vai dar certo. Você faz uma pesquisa ali para ver se não há necessidade ali, né? E tanto que o mercado regional trabalhava com outras marcas, nós não tínhamos, vamos dizer assim, na prateleira, na gôndola para atender, né? E tínhamos algumas outras marcas de produtos, mas por confiança, ele põe um pouquinho ali para você sentir o mercado, como é que assim, foi dando certo e foi indo. Então, assim, nada como a voz da experiência. Sim. E de pessoas que já estão já nesse caminho já é muito importante, ajuda muito, muito. Então, hoje, assim, o que hoje a gente chama de mentoria, né? É muito importante quando a gente vai começar algum negócio, né? Ter pessoas no mesmo segmento. É porque tinha uma mentalidade também das pessoas, um certo medo do concorrente, né? E isso eu acho que atrapalha muito, né? Porque tem espaço para todos, Sim. né? Em tudo, né, gente? É impressionante para falar que não, eu não posso falar o que deu certo, o caminho, né? É pura bobagem, né? Porque tem espaço para todo mundo, você tem que fazer seu serviço com bastante ética, né? Porque tem os que não fazem também, então esses logo no meio do caminho já vão se dispersando, né? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, qualquer área, qualquer segmento. E então, o que o amigo de vocês fez foi muito bom, né? Para o crescimento de vocês, Sim, né? Ele viu vocês como uma outra empresa parceira com que ele pudesse contar também um dia. Sim, e a loja dele é longe, não tinha nem bem distante de Piracicaba, né? Lá na região de São Paulo. Mas assim, como você falou assim, concorrente, assim, até quando comecei eu achava assim, nossa, concorrente, eu ficava até um pouco preocupado logo no começo. Mas com o passar dos anos você vai aprendendo, a concorrência te ajuda a melhorar. Ela te desafia. Ela te desafia. Ela te desafia, né? Você falou algo que eu só me vem na cabeça. Sonho. Você tem que ter sonho. O tempo todo. Você tem que sonhar
e você tem que se automotivar, e você tem que ter brilho no olhar, naquilo que você está fazendo. Se você perde o entusiasmo pelo seu negócio, você perde o entusiasmo pelo aquilo que você está fazendo, então algo está dando errado. Porque empreender realmente é algo muito difícil, é complexo. Ainda mais no cenário que a gente tem no nosso país, né? Não é um Exato. cenário fácil para empreendedor, não. né? É algo muito desafiante, né? Porque você tem que encontrar soluções diversas para você sair de certas situações, sejam elas de ordem jurídicas, fiscais, né? Tudo pessoais, muito, né? E uma série de coisas. Então, o empreendedor ele tem que entender de tudo um pouco. E também ter essas pessoas chaves para ajudar, né? Como o Fernando colocou. Se cercar de bons prestadores de serviços, como um contador, né? Um advogado, pessoas de outros setores, como a saúde ocupacional, que a gente faz o uso deles lá para trazer os treinamentos para a empresa, né? Então, isso tudo é necessário acontecer para que você consiga enxergar a mais, né? Além. Porque quando a gente começou, assim, pequenininho, você não faz ideia de tudo isso que vai acontecer. Você simplesmente vai caminhando, né? Só que no decorrer do tempo, você fala, eu preciso me capacitar. E aí você vai eu preciso estudar, a eu cada preciso entender momento mais, que precisa. né? E você vai entrando nisso para se especializar naquilo que você faz hoje e fazer melhor, né? Essa é a ideia, né? A dica que eu costumo, para quem está nos ouvindo, que eu costumo dar é assim: você vai começar uma atividade, você vai começar um negócio, pesquise aquilo que você vai fazer. Seja na área de serviço, na área de venda de produtos, pesquise antes um modelo de negócio que você quer atuar. Se você quiser trabalhar com serviço ou trabalhar com um tipo de negócio, pesquise o mercado que você vai atuar, o produto que você vai vender ou o serviço que você vai vender. Pesquise concorrentes que sejam, outros bons fornecedores para você ter bons parceiros comerciais. Pesquise a região onde você vai atuar, porque assim, não, como a gente falou, não é fácil você pegar, abrir e levantar as portas. Procure se aprimorar tecnicamente sobre aquele produto ou serviço que você vai atuar. Porque não é nada, eu vou abrir e levantar as portas. Se você não conhecer os seus clientes, não conhecer os seus fornecedores e não saber tecnicamente sobre aquilo que você vai estar vendendo ou prestando serviço, pode ser um restaurante, pode ser uma loja de venda de produtos, pode ser uma secretaria, pode ser qualquer tipo de atividade. Conheça aquilo que você está fazendo e goste, ame aquilo que você está fazendo. Aí você vai ter chance de sucesso. E como a gente falou, conte com bastante parceiros na parte contábil, na parte que seja talvez um advogado. Precisa, né? Ou você está sempre amparado com esses parceiros, né? Esses parceiros, ou uma mentoria, como a gente falou assim, que pessoas que você pode estar confiando, né? Mas antes de levantar, pesquise bastante, pense bem. Uma questão também que a gente levamos a aprender com o passar do tempo, a questão tributária também. Que sempre está mudando, né? Agora tem que ficar muito atento, né? Por ano que vem já vai ter uma outra mudança, reforma né? tributária, né? Então a gente significativa para os negócios de muitos, né? Muito. E a gente tem que estar atento a essas mudanças também. Você tem que estar sempre estudando, né? Então, estudando o mercado, né? Sim. Tudo que está acontecendo, né? Em todas as partes, né? Referentes ao produto que você trabalha, as leis, né? Tudo, né? Tudo. E ainda mais, né? E cada vez vem aparecendo mais coisas, né? E para dentro da empresa, né, Andréia? né? Entender de pessoas, né? Entender de pessoas. Por quê? Falando de sonhos, seria já a minha próxima pergunta. Sim. Sonhos. Quantas famílias se beneficiam do sonho de vocês? Que foi a Mafej. Olha. Que é a Mafej. Olha. Hoje. Uma pergunta bem interessante. Direto ou indiretamente? Porque a gente hoje, tem direto hoje. Direto e tem os indiretos, né? Direto hoje, lá com vocês. Somos em 14? Sim. 14 pessoas. 14 pessoas, 14 famílias. Sim. Então, é bastante, né? Bastante. Se a gente considerar que tem 4 pessoas numa família, são bastante. indiretamente já tem bastante pessoas. São né? 14 famílias, né?
Bom, e assim, isso diretamente, né? Somos 14 colaboradores. Indiretamente, aí acho que nós vamos falar que tem a questão social, né? Aí, né? Mas assim, a gente procura muito passar a nossa base, né? Nossa base familiar, né? Sim. Então, tem uma história aí que a gente passa para todos que passaram lá dentro, porque são 16 anos, é uma rotatividade até grande, né? Passou muito tempo, né? Então, muitos estão com a gente até hoje, muitos saíram, e muitos dos que saíram não estão mais com a gente hoje, voltam para lá assim, de cabeça erguida, entra a qualquer momento, Vão conversa com a visitar, gente, né? Vão. tem saudade do momento que passaram com a gente. Isso é muito bom, Isso né? é muito prazeroso para nós, sabe? Você reencontrar essas pessoas na rua, às vezes está no mercado, você acaba encontrando, trocando uma ideia, né? E eu tenho certeza que muitos que passaram, a gente deixou uma sementinha ali. A gente se aprendeu com essas pessoas que passaram, elas aprenderam muito com a gente. E hoje a equipe que está com a gente, eu procuro passar o meu melhor para eles. Passar um conhecimento técnico, passar um conhecimento de vida como pessoa, né? Dar aconselhamento de caminho seguir, e buscar constantemente, nós falamos muito para todos eles, né? Procurem se atualizar, procurem se aprimorar tecnicamente, porque assim, a gente já ouvia lá atrás, né? O mundo não para, né? Está em Não constante para. movimento e giro. E não pode, né? Tem que querer saber mais, Sim. né? Sim, e a tecnologia está avançando muito, muito rápido. A gente está com mudanças aí que, no outro dia nós estávamos conversando, a gente estamos passando por um momento que, com a inteligência artificial, mais ou menos como a humanidade passou na Revolução Industrial. Industrial. É um salto que a gente está tendo agora muito grande. Para quem puder estar nos ouvindo, algo que vai mudar a humanidade de uma Com maneira certeza. como mudou naquele passado de Revolução Industrial. O passo vai ser muito grande. As pessoas têm que estar bem preparadas para querer aprender, né? Sim. Porque não é todo mundo que tem essa habilidade. E tem que ter habilidade, né? Porque eu acredito que ela não vai substituir determinados trabalhos, mas você vai ter que entender dela para poder fazer o trabalho. Sim, você precisa da parte humana, né, acontecendo. Mas a automação ela vai ser necessária Vai ser em algum necessária. ponto. Então, é preciso que as pessoas não se fechem para isso, né? Hoje a gente tem o nosso filho que trabalha lá conosco, né? E já É o era a Matheus. próxima pergunta. Eu já ia perguntar, né? Assim, a família, né? Sim. Tem esse interesse em manter essa empresa, porque é um sonho de vocês, né? O filho ainda era pequeno e hoje, né? O filho, ele se envolve, a filha se envolve. Como que é? Vocês acham que eles vão ter esse desejo de manter, né? Então, André, é uma boa pergunta. A gente não Uma boa sabe como que vai ser esse futuro. Mas Bom, é interessante a gente falar, né, de uma coisa familiar, né, nesse sentido. Mas o Matheus hoje ele está conosco, né, na loja desde sempre, né? Ele foi criado ali. A Giovana, ela tem 12 anos, vai fazer 13 esse ano, também Nasceu na loja, né, na está empresa, sempre né? por perto, né? Então ela sabe como é que é o nosso dia a dia, eles compreendem como que funciona isso. Embora como casal, a gente tem que saber separar muito bem as questões da empresa com a questão familiar. Tentar, ao máximo, não levar coisas da empresa para dentro da casa, né? Para você não trazer mal-estar ali no meio da família, né? Mas a gente conscientiza eles que as coisas não são fáceis, né? É importante, né? Nada é de mão beijada, é tudo muito custoso e de muito trabalho. Então você precisa entender o sacrifício que é para você dar valor. E o Matheus, ele faz parte dessa nova geração, né? Ele está lá dentro da empresa, ele desempenha está. o papel. E qual faz é a parte que ele nos apoia? É a parte da tecnologia. Que é uma geração que já tem outra, né? Exatamente. E tem facilidade, né, de Nós, aprender, se né? você observar, a nossa loja ela é física, ela é de portas abertas. E hoje as pessoas elas comercializam muito online, né? E quem tem nos ajudado é o Matheus, que tem a mente aberta para esse mercado, né? Junto com uma outra equipe que também nós estamos formando para isso, né? Para essa atuação. Então,
tem que estar, é híbrido. É o físico com o online. Nós estamos nesse nível agora. Porque né? agora já tem que ter essa cabeça, né? Não, é online, então vamos engajando também. Exatamente. Precisa, o mercado está pedindo, né? Uhum. Como vocês já vieram, assim, né? 2009 era de um jeito, daí em 2010 já era outro produto, outra visão, e hoje a tecnologia e o online, né? Não tem como você estacionar. Comparar ali, o né? empreendedor não tem como ele falar assim, só se realmente ele falar, estou saindo de cena e estou deixando para outra pessoa, né? Mas não tem como ele falar, eu não quero mais aprender nada. Não, é um constante aprendizado, né? Para ele manter algo funcionando e atendendo ao mercado, ele tem que se atualizar, né? Com tudo que há de mais tecnológico, ou por mais simples que seja, ele tem que estar dentro dessa informação, né? Então, e o Matheus, ele nos apoia nesse sentido. Então, o Matheus, e ele está estudando, tá? Sim, ele faz economia. Então, né? já vai estar ali, né? Tá fazendo da faculdade, né? E está se desenvolvendo. Eu acho interessante assim que o conhecimento que ele tem na faculdade, né? A gente falou, ele faz economia, ele traz algumas coisas que ele aprende lá, nos ajuda na parte contábil. Olha que legal. Fazer uma leitura de um balanço, que a gente fica muito perdido, assim, ele nos ajuda nessa parte. E como a gente falou na parte agora do e-commerce, é uma outra cabeça, né? Então, pai, mãe, ó, dessa maneira aqui de fazer aqui é muito mais rápido aqui, podemos atingir, fazer dessa forma, né? E a gente tem que estar aberto e fazer, ver o que é possível ser feito assim. Porque hoje em dia, vamos voltar lá, 2009, 2010, os pedidos eram via telefone. A pessoa abria lá na lista lá, ligava e pedia por telefone. E foi passando com o tempo depois da pessoa pegar, mandar uma fotinha hoje pelo WhatsApp, eu quero isso, né? E agora entra nas plataformas digitais e faz o pedido, eu quero receber em casa e me entregue, por favor. É assim. Comodismo total, né? Assim, a comodidade, né? A comodidade. Comodidade, isso é importante, né? Isso, com certeza, com a pandemia, né? Sim. Isso cresceu muito, né? E nós já fazem 5 anos, né? Que a gente está nesse processo aí de mudança nessa área digital, né? Muitas compras, tudo, né? Nós esperávamos, assim, quando foi em 2018, 2019, a gente já via que o mercado estava se caminhando para essa necessidade. Mas com a pandemia ele deu um salto. Deu um salto. Eu até imagino assim, talvez até um pouco atrás, se tivesse entrado com mais força, talvez a gente teria uma participação maior no e-commerce. Mas naquela época, quem já entrou, com a necessidade da pandemia, cresceu bastante. Cresceu. Muitos ficavam em casa e faziam seus pedidos de uma forma digital. Então, cresceu bastante esse mercado digital. E o Matheus tem contribuído a gente porque não é uma plataforma, são várias, né? Então, cada um tem a sua maneira e... tem uma demanda grande, né? De trabalho, né? Parece que é fácil, né? As pessoas às vezes falam, vou começar a vender tal. Parece, mas você precisa ter uma estrutura, né? Não, porque você não vai vender só para uma pessoa, né? Então você tem que estar bem alinhado ali, né? Sim, são regiões muito diferentes, né, Andréia? Às vezes até a linguagem, o nome do produto é diferente para determinada região. Olha, né? Exatamente, tem que estar atento a tudo, né? Tem, porque você vê que e nós, como somos produtos, não são produtos pequenos, são produtos grandes. Né? Então, para você se adequar e colocar isso no e-commerce não é fácil, né? Então, você precisa também ver até onde você pode seguir, né? Porque eu vejo hoje muitas pessoas colocando produtos menores, né, sendo vendidos pelo e-commerce, né? Mas o nosso é desafiador, grande, nosso desafiador, né? Grandes, né? Então, depende de muita coisa, depende de você ter veículos de entrega maiores. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? São muitas variáveis, mas nós estamos, como eu falei, né, empolgados. E faz quanto tempo que vocês começaram aí? Foi esse ano, já o ano passado? Já tem talvez uns 2 anos ou 3 anos. Começamos no final, foi no início de 2023, acho, 22, 23. Olha, que legal. Começamos devagarzinho. E aí a gente está, assim... expandindo. Engrenando e cada vez mais expandindo, né?
É bom, né? A gente não pode ficar só esperando do nosso cliente local, né? Não tem Sim. jeito, né? Sim, sim. Produtos, né? É diferente de serviços, né? Então, uma empresa de produtos, ela consegue, né, chegar longe, né? Sim. Com o sonho, com a determinação. É isso, não estou parando. Eu tenho que continuar, né? Exatamente. Então, eu tenho que me inovar, né? Eu ainda vejo que assim, vai trabalhando com uma forma híbrida, vou dizer assim, porque tem muitos dos nossos clientes que ele gosta daquela conversa tete a tete, olho no olho, sabe? Eu ainda sou muito... tem, né? Ainda tem, eu sou muito assim, essa visão, eu gosto, né, de ter contato com a pessoa, de conversar, de ter esse contato visual, né? É importante. Eu também, eu vi pessoas vendendo. A minha filha falou, mãe, eu compro flor no iFood. Eu falei, hã? É estranho, né? Para mim Como também assim? é. Eu tenho que ver flor. Eu tenho que ver a flor, eu preciso. Ah, não, eu não tenho. Eu falei, não. Então, por quê? Vou falar porque eu cheguei nisso da flor. No dia do seu aniversário. Falei, Vitor, falei pra Kiara, é aniversário da Giane, o que eu faço? Não vou conseguir. Não tem floricultura perto da minha casa. Perto. Teria que me. E não dava naquele dia. Aí ela pegou e falou assim: pede pelo iFood. Mas eu falei, não vou pedir pelo iFood. Eu peço pelo iFood, chega uma flor horrorosa lá. Olha só. Porque eu tenho minha cabeça ainda retrógrada, se for ver, porque eles não vão mandar uma flor feia, eles não podem, né? Sei lá, tem uma crítica, mas eu nem pensei nisso, né? Falei, não, você que faz o seguinte, eu vou dar aquilo que eu sei que é bom. Aí eu fiz lá o post e acabei mandando o meu serviço, que eu sei que eu não vou errar. Mas é um medo, né, que a gente tem. Eu queria ter ido até o local, ver a flor, até tocar na flor para comprar a flor. Mas você percebe que é uma questão de comportamento, né? Agora, uma outra coisa. iFood, o que o iFood tem a ver com flores, isso agora Andréia? comida. Você entendeu? No iFood. Como que as coisas mudam, né? Então, é por isso que a gente não pode se fechar para... Daqui a pouco vocês estão vendendo coisa no iFood, né? Sim, a gente não pode achar. Eu nasci para fazer isso, só vou fazer isso. Não. Você tem que começar a abrir a visão, entender o que mais eu posso fazer, explorar esse caminho também, né? Assim, eu gosto muito de pessoalmente comprar. Você vai no mercado, vai lá pessoalmente escolher o produto, a fruta. Eu gosto de estar assim nesse contato. Mas tem o serviço, né? Tem o serviço. E tem colegas meus conversando. Fernando, você vai no mercado? Eu falei, eu vou. Não, as pessoas não vão mais. Celular, não vou. Mas viu, como é que você vai escolher uma fruta? Não, chega em casa, não quero pegar fila, não quero. Ele até tem razão, assim, aquela fila do mercado assim acaba desanimando, né, na hora de você pagar do caixa ali. Mas eu ainda gosto e estou me acostumando até pelo e-commerce, mas é engraçado, tem algumas pessoas que já não. Eu fiz isso pela primeira vez essa semana. Meu marido chegou em casa, nem acreditou. Segunda-feira estava chovendo, frio, e eu estava esperando uma encomenda, não podia sair de casa. E eu não tinha nada, não tinha um legume, não tinha nada, e eu queria fazer alguma coisa. E tem lá no bairro uma loja, né, de verduras, e aí eu tenho o WhatsApp deles. Aí eu me perguntei, vocês entregam? Entregam. Mas e agora, como eu compro? Tá, aí eu coloquei o que eu queria. Mas eu tenho também aquela necessidade de olhar o preço. O quilo de tomate está tanto, a alface está tanto. Aí você já vai, né, vendo. Foi tudo no escuro, né, na questão de valor, né? Porque eles não iam me passar o valor de cada item. Eram 6, 7 itens. Aí eu falei o que eu queria. Aí eles falaram, a gente só vai ter o valor quando passar no caixa. Tá, tudo bem? Tudo bem, né? Já está tudo separado. Também não tem nem como você falar não, né? Não quero, né? Aí tal, mandaram, chegar em casa, eu me surpreendi. As coisas assim, muito bonitas. Legal. Assim, os tomates, nossa, é melhor eles mandarem do que eu ir comprar. Assim, o tomate, eu tinha pedido alface, sabe, tudo muito bem escolhidinho por eles, né? Então, fizeram um serviço muito bom, eu me surpreendi, eu precisei, aí, né? O que conquista o cliente é isso, né? É um serviço bem feito, qualidade, o compromisso da entrega, o horário que foi estabelecido, que entregou, super rápido, tudo deu certo. Gente, tudo, nossa, muito legal. Tudo bem embaladinho, bonitinho, um jeito para não estragar as coisas, sabe? Numa caixinha assim, falei, olha que interessante. Te conquistou, tá vendo?
É como você falou, Eu já comprei foi neles, até mas melhor indo do lá. que você ter escolheu até Sim, melhor. porque a Kiara já comprou, né? Vamos lá, coitada, não está aqui presente para se defender. Já comprou tomate para mim. Eu falei assim, filha, olha esse tomate. Que ela ainda não sabe comprar, né? Não estava com ela. Então, não, tudo muito bem. É o nome deles, né? É o nome deles, né? Exatamente. Pode ser que tenham tomates não tão bonitos lá dentro da loja, né? Porque são coisas perecíveis, vão estragando mesmo. Mas aqui mandaram as coisas bonitinhas, assim, eu fiquei surpreendi. Então, talvez na próxima vez eu até compre uma flor pelo iFood. Pelo iFood. Pelo iFood, né? Mas é isso. É para a gente não sair aí, né, da nossa conversa. Hoje, né, o que vocês diriam, assim, para casais que querem empreender casais juntos, assim, tipo, vamos trabalhar junto, 24 horas junto. O que vocês falam? Como que é a experiência de vocês? Olha, o conselho que eu dou, assim, dentro da empresa, assim, procurem separar as coisas, assim, dentro da empresa. As conversas. As conversas e, assim, aquilo que você for melhor naquilo que você sabe fazer, divide com a sua esposa. Então, por exemplo, você cuida de uma área e ela cuida da outra para que a própria empresa, o próprio negócio tenha um melhor resultado, né? O importante, assim, os casais começarem a empreender, tentar separar o negócio do familiar, separar o negócio da casa. Não pode misturar as duas coisas. Primeiro que não é saudável como casal, né? Por exemplo, vamos imaginar assim, teve alguma coisa em casa, deixa lá em casa, lá, aquela briguinha, aquela na empresa. Confusãozinha. E o mesmo se vale dentro da empresa, porque às vezes acontece algumas coisas, mas deixa lá e separar o profissional do pessoal. Eu acho que assim, vale muito respeito, carinho pelo outro, sabe? Respeito, educação, muita conversa, saber às vezes respeitar aquele dia que um outro está um pouco mais para baixo. Eu acho assim, não adianta você falar assim que todo dia você tá zen, porque isso não existe, né? Mas aí é onde que o outro te levanta. Que vai ter aquele que você vai estar mais motivado, aquela pessoa vai levantar você e vice-versa. Essa palavra que eu ia usar mesmo, porque o nosso exemplo, né? Como nós já éramos amigos, depois da nossa amizade virou negócio, né? Então, a gente tem um diálogo legal, né? E também respeito, o silêncio. Se tá naquele dia do estresse, deixa quietinho a pessoa, depois você conversa. Não vai querer tirar qualquer satisfação ou na frente de funcionário, que isso é péssimo. Você perde toda a sua credibilidade. É, né? como se fosse os pais, né? Exatamente. Com o filho, né? Não, Perde, isso né? não existe. Isso para nós nem cabe. Né? Então, um estimulando o outro. Eu vi isso, serve para você. Que tal você desenvolver isso? E como o Fernando falou, cada um com as suas competências. Saber dividir essas áreas, Essas né? áreas. Para não competir Não lá sobrecarregar dentro. um só também. Não só sobrecarregar, mas para não competir atividades também, né, Andréia? Porque às vezes acontece do casal estar trabalhando juntos e aí eles disputam lideranças dentro da empresa. Fala, eu mando mais que você, ela manda mais do que eu, entendeu? Então isso é péssimo, né? Então cada um desenvolvendo o seu setor e dentro das suas habilidades, com as suas competências, você consegue gerenciar melhor a empresa, né? E os funcionários também se sentem seguros em relação a isso, né? Se você tem funcionários que eu vejo que trabalham dentro de empresas que são familiares e a queixa deles é exatamente essa, a confusão, a briga. Eles eles trazem coisas particulares para discutir na frente de funcionários, sabe? Mistura as coisas e isso não existe lá. Embora seja um ambiente familiar, eu, Fernando, Matheus, né? A Giovana não, porque ela é muito novinha, mas isso não existe. Nós nos tratamos com muito respeito. E esse respeito também ele vale para os funcionários. Para eles deixarem, também acabam, né? Para não trazerem, né? As Exato. coisas deles, que embora eles não trabalhem com os seus parceiros ali, né? Esposo e tal, mas não trazer também, né? Aí eles aprendem com vocês, Sim. né? Sim. Uhum.
Embora às vezes, né, a gente acaba trazendo algumas coisas, Sim, mas porque é muito é difícil a gente muito separar, próximo, né? né, Andréia? E a gente separar o emocional também do trabalho. Nosso corpo vai, né? E diferente de uma grande empresa, você não tem acesso aos líderes, né? A direção, a diretores, né? exatamente. Vai de departamento a departamento, né? Eles vão criando uma espécie de uma muralha que o funcionário ele não consegue ser ouvido. Ali não, é diferente. Às vezes eles sentam ali na mesa e falam coisas e eu tô ali para ouvir, né? Aconselho quando for necessário, chama atenção se quando é necessário Sim, também, claro, sim, né? precisa, né? Mas é completamente diferente, né? Mas a forma como a Mafeg ela é construída é baseada no respeito e na verdade. Na verdade com as pessoas que estão lá e com os clientes. Eu procuro sempre passar isso para as pessoas que trabalham ali e as pessoas que têm negócio com a gente. Nunca que nós vamos ter um material X e vou mandar Y para o cliente sem a consulta dele. Uma ética, né? Nunca. Trabalhar com ética e respeito, Entendeu? né? Não está faltando tal item, vou comunicar, porque aquele cliente ele está aguardando, é importante para ele, né? E talvez seja isso que tenha feito com que nós estejamos até hoje, né? Com 16 anos. E crescendo, né? Crescendo, expandindo, né? Por conta dessa responsabilidade, Exatamente. né? a gente, isso que a gente falou é fato, é verdade. A gente não manda seu consentimento, a gente tem alguns concorrentes nossos que a gente acaba sabendo por nossos clientes que mandam e depois avisa e o É cliente, ruim, né? nossa, e a pessoa está contando com aquele item, porque imprevistos acontecem, mas a gente procura se antecipar e falar com a verdade, falar, não tenho, faltou esse item, pode ser dessa maneira, posso te mandar esse outro produto no lugar. Porque às vezes a pessoa está contando com aquele item, aquele material no dia seguinte, ou para aquela semana, né? Então, imprevistos acontecem. Às vezes você não tem aquela cor, aquele item no estoque, às vezes por falta do fornecedor, por o material extraviou, alguma maneira, aconteceu algum imprevisto ali. E nós procuramos avisar o cliente, né, com antecedência para que, infelizmente, ele fique de portas abertas, de repente, para colocar em alguma outra concorrência. Ele não vai ficar na mão. Sim. Mas eu acho assim, essa transparência com o cliente, essa honestidade, gera uma confiança, né? Gera confiança, né? E a gente pode ter inúmeros defeitos, mas eu acho que nesse a gente ganha bastante com o cliente. A gente é verdadeiro com ele, procura agir com transparência, né? Porque a pessoa está do outro lado, ela tem um negócio dele e está contando. Sim. Ele precisa daquele material, daquele produto. Seja uma pessoa que vai fazer uma instalação, confeccionista ou o consumidor final, ele está contando com aquele item, né? Que vocês também trabalham com o consumidor final. Sim. Também atendemos também o consumidor final, sim. E quais são os materiais, já que a gente já falou do consumidor final, né? Sim. Qual o material para o consumidor final hoje que a Mafeg oferece? Olha, as chapas de policarbonato, as lonas, muitos dos clientes acabam utilizando em suas residências, né? Às vezes uma pessoa tem uma residência que ele tem um pergolado. Ele acaba precisando do policarbonato para poder fazer a cobertura, seja da sua garagem, de alguma área da sua residência. E tem muitos dos clientes que eles acabam comprando. E eles mesmos fazendo? Sim. Tem muitos clientes que acabam assim, por exemplo, foi ex-funcionário durante muito tempo numa metalúrgica, na siderúrgica, Entende, tem habilidade. Tem habilidade. E também nós temos um setor que é a parte decorativo, né? Os vinis decorativos. Então a decoração saiu, mas não saiu da vida de você. Não, é verdade, Andréia. Então, o vinil decorativo ele é um item que atrai o consumidor final. Que são esses papéis de parede, assim, Isso. que a gente poderia dizer. Exatamente. Papel de parede, restaura móveis, né? Restaura parede, geladeira. Nossa, faz todo um trabalho de envelopar, né? E tudo mais. Tem pessoas aí, até a própria mulher mesmo, ela pode fazer isso daí sem muitas, né? Especialização. Então, é interessante por isso. O consumidor final também tem essa abertura. Então, vale a pena, né? Dar uma olhadinha no
no nosso- site aí, nossas no redes Instagram, nas redes sociais né? e O ver, né? site, o nosso Procurar esse Instagram. material. Uhum. É. Gente, Procurar ficam esse trabalhos material. muito bonitos, viu? Sim. Nossa, cada trabalho assim, seja uma parede, um móvel envelopado, adesivado assim, Adesivado. ficam trabalhos muito bonitos, né? Tem móveis que eles são restaurados até mesmo por apego emocional, né? Tem móveis que eles são passados de Seria para mãe para descartar, filha, não entendeu? tem coragem de A descartar. avó vai passando para a filha, vai passando. Aí ela quer restaurar aquele móvel, né? No lugar de pintar, ela pode envelopar e fica um espetáculo. Isso também a gente já colabora com tudo, né? Com o meio ambiente, com o nosso Sim, consumismo, com tudo, né? Exatamente, Uhum. nossa. E É. fica um trabalho muito bonitos, viu? Tem cada... Eu aconselho. Se de repente você tem aquele apego com algum material seu, com aquele cantinho que você tem na sua casa, vale a pena E de reformar. baixo custo, né? De baixo custo. De baixo custo. Isso é importante, né? Não gera sujeira, vamos falar assim, né? Esse é um Porque- tipo de material que vocês já tem lá no e-commerce Sim, também. temos. Eu entro lá e consigo comprar. Encontra no e-commerce os vinis decorativos. Tanto para a parede, também para envelopamento de móveis e também para automotivos. Automotivo. Automotivos também. Legal. Lembrando também, né, gente, para quem tem a sua residência e quer colocar um isso-filme, um Sim, vídeo a jateado aí película. na parte de vidros, né? A película de proteção solar, ela promove, além da segurança, né, a Sim. proteção contra raios. Exatamente, porque você coloca um vidro, além de você dar aquela privacidade também, você dá uma proteção solar, vai diminuir, por exemplo, de, sei lá, queimar um móvel, algum móvel que você tem no seu ambiente, né? Sim. E você ainda decora, fica um clima um lugar mais aconchegante, assim, fica São muito mais de bonito. quantos itens nós temos? Mais de 3 mil itens? Acho que sim. São mais de 3 mil itens na loja. Nós Olha temos. que bacana. Esse do vidro que você está falando, ele é transparente. Sim, essa película de proteção solar, sim, né? É conhecida como isso filme, né? Nossa, a gente tem Nossa, muito. Tem prata. Porque- infinidade. Porque você infinidade. pensa, a pessoa constrói uma casa com muito vidro, né? Aí ela acaba não tendo privacidade. A pessoa que passa lá fora acaba vendo. Sim. Né? Uma vez nós fomos na casa de um parente, né? E a escada dele, que ele saía dentro da parte de baixo, né? A escada era toda de vidro. Então, quer dizer, ele não podia nem ficar andando Casa assim. à vontade, vamos dizer. Sim. Mas existe essa solução Normalmente em também. condomínio as casas são assim, né? Porque casa de rua é mais difícil, né? Mas nos condomínios as casas tendem a ter muito vidro e acaba perdendo essa privacidade. Então essa película, né, conhecido como isso filme, ele acaba protegendo. A pessoa não vê a gente aqui dentro. Por fora não vê. Agora, quem está dentro, você vê como se fosse um vidro normal. E você mantém a Que beleza, legal. né? O requinte do... Que o vidro é lindo, né? E a película também de proteção também, né? Que chama de nanocerâmica, né? Você pode colocar no seu... Não só no veículo, né? No automotivo, como também no prédio. São películas que elas são... vou dizer assim... É de segurança mesmo, né? Elas não quebram. Ela estilhaça o vidro, mas não deixa, vamos dizer assim, o assaltante... Antivandalismo. Antivandalismo. Né? Antivandalismo. Olha que interessante. Que, aliás, é um baixo custo. Tem custo-benefício a película antivandalismo. Porque se um vidro blindado, ele é muito mais caro que uma película, sim, né? Sim. A película, assim, ela é um antivandalismo que eu imagino para que você tenha um tempo de fuga, né? Ela não vai proteger contra a bala, contra isso, mas uma pedrada, uma paulada, alguma coisa assim, um soco, assim, que tem furtos de farol, isso acontece muito lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então você tem aquele tempo de sair daquela situação, né? Vou falar assim, pelo menos sua bolsa não vai ser levada, né? Sim, então sim. você tem esse tempo. Olha que E interessante. em prédios residenciais, o pessoal usa, às vezes, em vidro de sacada, essa película, né? Porque... Uma pedrada mesmo, Sim, né? Alguma coisa, né? Sim, criança mesmo. Então, ela ajuda muito nessa proteção. Olha que interessante, tá vendo? Tem muita São coisa, muitos né? itens, são muitos itens. Sim. Muita coisa aí Nossa, pra a gente vai ficar gente. falando bastante. A gente nem sabe, né, o que, né, tudo que a gente tem que que perguntar, né, porque é uma empresa realmente que tem bastante produto, que tem para o consumidor final, Sim. né, tem é uma ponte realmente, né, da indústria para o O confeccionista, né? Pro instalador, né? Sim. então tem bastante coisa, né?
Eu já fui, né, lá na empresa várias vezes. E, assim, eu gosto muito de decoração, né? Então, acho que isso me chamou muito a atenção. E a praticidade de hoje, né, das pessoas colocarem mudarem o ambiente da sua casa sem Sim. sujeira, né? Sim. Porque o que faz a pessoa pensar muito na hora de uma reforma, de alguma coisa, de mudar um ambiente, é a sujeira que Exatamente. vai causar, Sim. né? E aí, com esse material, a gente já consegue... Você evita esse transtorno, né? Principalmente se você tiver um pouquinho de habilidade, faça você mesmo. Nossa, esse... E é uma coisa assim Tem tão muito prática. tutorial ensinando, né? E Muito, é né? algo tão prático, porque se você enjoa, você troca, Sim. né? Sim. Ah, saiu de tendência, eu não gosto mais desse estilo. Vou lá e troco. Vou lá e troco. E tem, né? E vai mudando, né? Sim. Vai mudando mesmo. Então é isso, né? É muita coisa. Como foi o mês dos namorados, a gente veio para, né, colocar o casal para falar, né, de como que é a convivência e o sonho, né? Não desistir Sim. do sonho, de estar ali levando outras pessoas a sonharem com vocês os sonhos de vocês, né? Sim. Olha que quando o funcionário... A gente nem fala de funcionário, o funcionário tem que vestir a camisa. Eu acho que nem é a camisa, é o sonho de estar ali naquele lugar, ver aquele lugar crescer. O funcionário cresce junto, Cresce né? junto. Porque eu conheço já a empresa de vocês há algum tempo e eu percebo, né, tudo que vocês fazem para que o funcionário cresça. Isso é muito legal. E, assim, a gente pode até ver isso em muitas empresas grandes, né? Sim. Grandes empresas aí, cooperativas e tudo mais. Mas numa empresa familiar, que faz aquele serviço ali, buscar o tempo todo, né, a motivação é muito importante. Porque o grupo é menor, as conversas paralelas acontecem muitas. Sim. A questão de acontecer confusões, porque o grupo é menor, todo mundo se conhece, conhece todo mundo, de todo mundo. Eu acho que a motivação que vocês levam dentro da empresa de vocês para esses funcionários, eu acho que é fantástica, eu acho que é muito boa, né? E tempo atrás a gente estava discutindo sobre isso, né? Eu já discutindo com uma amiga, que é psicóloga, e a gente falando das questões aí de algumas modificações na parte emocional, para cuidar do emocional do funcionário, né? E eu comentava com ela da empresa de vocês. Eu falei, Cris, é tão legal que a empresa deles, eles já se preocupam com isso. Aí eles não têm o profissional lá dentro da empresa, ainda até porque não está sendo exigido e nem é uma coisa deles de antes disso, né? Antes de se falar nesse cuidado emocional, eles já tinham esse cuidado em estar conversando com os colaboradores, levar palestra, levar coisas motivacionais, ajudar eles a dividirem, a separarem o trabalho das coisas de casa para, né? Que é difícil porque nós somos uma pessoa só, né? Separar, mas existe algum momento que a gente precisa dessas conversas, né? Sim. E vocês sabem já, né? Já levam isso é muito bom. Vocês vão tirar de letra. Eu procuro pensar assim, André, é tão difícil de você encontrar... eu não contrato pessoas só pelos títulos, eu procuro contratar pessoas pelo comportamento, né? Eu e o Fernando, a gente pensa assim, mais ou menos parecido. E é mais fácil você desenvolver esses comportamentos, essas pessoas lá dentro, essas competências dela lá dentro, né? Até mesmo porque pode chegar alguém que não sabe nada e aprender tudo. Exatamente. Uhum. Né? É muito mais fácil. E quando você vê a forma como ele chegou e a forma como ele foi se desenvolvendo e o que ele está conquistando, sabe, em termos de materiais, profissionais, isso é satisfatório para mim e para o Fernando, entendeu? Isso a gente olha e fala assim, nós estamos fazendo um trabalho bem feito. Dessa parte, pelo menos, a gente está fazendo um trabalho bem feito, né? Isso é importante. Né? Além da questão interna, a gente também tem uma preocupação social, como o Fernando colocou. A Mafeg, ela já tem esse olhar social, além internamente ali da loja, né? Nós ajudamos com doações com cestas básicas. Eu já ia perguntar isso para a gente finalizar. Então, os movimentos, né, onde vocês participam, o que vocês fizeram ou fazem, como que funciona isso daí? Lá nós temos já é algo assim nato, como pessoa física. Nós só trouxemos isso para o jurídico, né? De ter esse olhar social. Então, todo mês a gente arrecada alimentos, arrecada roupas, e elas são
tem um lugar certo, você já pensa em outros, Não, são a outros? gente vai... Nós já temos uma rede que a gente apoia, né? Algumas pessoas. Então, Jane, esse mês você tem alguma coisa para passar para tal lugar? Então, a gente que vai. interessante. Então, pode ser o pessoal do Viva a Vida, tem a Lena, que a gente ajuda bastante, tem o pessoal da igreja, né? que a gente Presbiteriana. congrega, que nós somos membros, que a gente apoia também, os institutos que a presbiteriana tem lá dentro, né? Então, assim, a Mafej ela é importante em todos os quesitos, né? Ela tem esse papel social, não só econômico, de dar emprego, mas ela também gera esse benefício social, né? Isso é muito importante, né? Porque quantas empresas, né? Porque não precisa ser uma grande empresa Não. para você, grande que eu quero dizer no número de colaboradores, né? Empresas de 100 colaboradores, 150, 200, sei lá, para fazer o social, né? Sim. A gente pode Então, fazer o social. Justamente. E por que eu fui entrar nessa parte? Porque os colaboradores eles acabam se envolvendo nisso também. É né? importante, né? Eles enxergam isso, eles falam, posso trazer tal coisa? Claro, pode, é bem-vindo. Traga. Eu acho assim, aquele que hoje em dia está abrindo o seu negócio, está pensando em empreender, lá no começo lá eu falei assim, pesquise o mercado, tudo, né? Antes de você começar a sua atividade. Mas não é só ganhar dinheiro, não é só você trabalhar e ganhar dinheiro. Pense no negócio que você está fazendo hoje ou que você vai começar, o que você pode contribuir com a sociedade que está à sua volta. Qual que é o propósito, retorno que né? você vai dar disso? Qual que o resultado desse seu trabalho, desse seu negócio, vai refletir na sociedade onde está à sua volta. Então, isso eu acho muito importante. Porque, lógico, todo mundo quer trabalhar e ganhar dinheiro, né? Sim. Bacana. Mas não é só isso, né? Eu acho que o resultado financeiro é o final. É o fim, né? É o fim. Então, nesse processo, você pode ver o que isso daí pode te ajudar na sociedade. Então, esse resultado, esses frutos que são muito, pelo menos para mim, para a gente, a gente vê que é muito gratificante para nós. São gratificantes. Então, a gente às vezes quer fazer mais, e a gente acaba envolvendo também os nossos colaboradores, né? E eu acredito que esse impacto social, eu acho que isso também reflete dos nossos clientes. Eu vejo que muitos acabam vendo o que estamos fazendo, né? E aí isso vai tornando uma rede, né? Eu acho que não só os nossos colaboradores, mas toda a sociedade vai vendo e isso vai puxando, se envolvendo, né? vai se envolvendo e com certeza isso reflete na sociedade de uma maneira geral. Porque o ganhar dinheiro realmente, né, é importantíssimo, né? Porque a gente até mesmo precisa ganhar esse dinheiro para que a empresa continue, né, e cresça. Sim. Mas a gente tem que ser não aquele, né, como se diz, eu sou tão pobre que eu só tenho dinheiro, né? Porque existem pessoas tão pobres, né, que elas só têm dinheiro. Então elas são milionárias, mas elas não entenderam, né, como se usa tudo, o dinheiro, o conhecimento, os contatos, como usar, né? Muitas vezes isso nem interfere no dinheiro da pessoa, né? Fazer algo para o outro não vai nem interferir. A pessoa, você não vai nem ver diferença no seu resultado, porque você está fazendo tão bem, né? Que você está fazendo com que tantas pessoas façam isso, que você nem vai ver vamos dizer, esse débito aí, né? Essa assim, falta aí, né? E por que não ajudar, né? A gente vive num momento econômico difícil, né? Difícil. Em outras situações maiores, mais difíceis ou menos, né? Mas e por que não ajudar? Se estiver no seu alcance, ajude, né? Às vezes, posso falar assim, há momentos mais apertados, né, Jane? Sim, são fases, né, que passam, né? Que passam. Nesse ao longo desses 16 anos, nossa, o que não falta é história para contar. Verdade. De momentos que a gente passou. Um programa só não dá. Não dá, não dá, gente. Porque a gente nem entrou nós entramos o quê? Nós falamos da empresa, como ela nasceu, do sonho, do projeto, dos colaboradores, né, da responsabilidade social, de como é trabalhar o casal, mas nós nem entramos no problema assim, esse mês a conta não está fechando. Que vai ter. Vai. Né? E aí que você tem que ter, a pessoa que estiver empreendendo ou estiver nos ouvindo, vai ter esse momento difícil.
Não vai ser o primeiro, não vai ser o último, mas tenha fé. Tá? Eu acho que assim, o importante é você caminhar com Deus, coloque Ele em primeiro lugar. Acreditar nessa providência acreditar. divina, né? Que Deus provê, né? Exatamente. Segundo, nós vivemos num país de inconstâncias, né? Sempre daqui a 4 anos é um outro governante, vai passando. E nós passamos por um momento assim, desde o impeachment em 2015, tudo, né? Nós passamos Covid, por né? Greve de caminhoneiro, lockdown, pandemia. Gente, foi cada coisa que a gente passou. Eu lembro que naquela época lá, né? parecia o filme do Mad Max, sabe? Aí você assim, não acreditou passando por isso. Acabou de passar agora um negócio que aconteceu politicamente de impeachment, aí veio a pandemia. Aí a gente tá sempre se reinventando, de acha que não vai dar e Deus provém, mas assim, é muito trabalho. Muito suor, trabalho, dedicação. Resiliência, criatividade. E o sonho, né? Sonho. O sonho. E é uma esperança que a gente tem, né? Sim. Uma esperança que só Deus pode nos dar, né? Exatamente. Porque nenhum homem é capaz de dar essa esperança para nós de só ver Deus. o caos no mundo. E né? você ainda tá acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Porque está acontecendo tanta coisa paralela e nós... É uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo que reflete aqui. Que reflete tanto na parte nossa material como na nossa saúde mental, né? Sim. Né? A gente tem essa... Não tem como você não se compadecer, né, do que está acontecendo com o sofrimento, lado, a dor desses países, né? Então, é muita coisa. E aquela esperança, né? Que a gente só consegue ter essa esperança se a gente crê em Deus. Não tem como. A gente não consegue ter uma esperança do nada. A gente trabalha assim num momento tão acelerado assim, das nossas vidas, assim. Você fica aquela ansiedade. A pausa não tem, né? Todo mundo quer as coisas muito rápido. As pessoas querem as coisas muito rápido. Os clientes querem uma resposta muito rápida. Todo mundo quer a resposta já na palma da mão, com velocidade. Um conselho que eu acredito assim, para quem está empreendendo também como casal, a gente falou um pouco, assim, tentar deixar separado um pouco. É difícil deixar separado a vida profissional, da pessoa às vezes levar alguma coisa, mas tentar separar um pouco, não levar nem tudo, mas procura aquele dia da semana, reserve para vocês dois como um casal. Aquele dia da semana. Mês dos namorados, a dica do casal. Tô dando essa dica. Tem mais uns dias ainda de mês dos namorados. Vale mais que ouro, tá? Eu vou falar. Reserve aquele dia como um casal para vocês. Aquele momento, marido e mulher. Procura ter esse momento a dois. Tá? Teus filhos têm, aí pode ser no sábado, pode ser no domingo. Mas não precisa, importa. né? Precisa ter um dia da semana para ter esse momento juntos, né? Acaba até falando trabalho, mas não tentar falar. Tentar, né? Mas fala do filho, mas se esforçando, né? Estou me esforçando para aquele momento ser nosso. Sim. A gente acaba falando dos filhos, não tem como. Eu já fiz isso, né? Vamos sair só nós dois, só para não falar. Gente, às vezes eu não tenho nada para falar, né? Porque você não pode falar do filho, você não vai falar de trabalho, vocês ficam se olhando, né? Mas tem que buscar história, tem que buscar o passado, tem sempre buscar alguma coisa, pra né? falar. Tem sempre algo pra Mas falar. É importante, né, gente? Bom, é isso. Gostaria de agradecer vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Né, de falar, né, da empresa de vocês, da experiência de vocês, como casal, como empresa, né? Como fazer parte das famílias, né, de outras pessoas, seus colaboradores, né? Vocês com certeza são muito importantes para eles, né? Porque eles estão empregados hoje graças à empresa de vocês, né? E vocês, graças ao serviço deles, à dedicação deles, que eles precisam, somos uma né, equipe, ser, né? Então, a gente tem muita coisa para falar ainda. Depois a gente pode, de repente, marcar para falar sobre essa parte aí de finanças. É interessante, né? Sim. Tipo, como sair, como, né, não entrar numa bola de neve assim e depois, de repente, até fechar a empresa, né, por conta de financeiro. Quantas empresas quebram, né? Porque não souberam, né? Vocês podem dar mentorias, né? Vocês sabem, né? São marqueteiros, fizeram marketing, publicidade, dão mentoria de fazer um cursinho aí, começar a dar mentoria de empresas, sabe, né? De empreendedores, principalmente para casais, né? Sim. Casais que querem montar um negócio junto. É importante, a gente vê muito isso, né? Vocês têm conteúdo para isso, né? Parabéns aí pela empresa de vocês, pelos 16 anos.
e até a próxima. Obrigada. Obrigado.